também. É logo após a galeria. Se papai e mamãe quiser subir com o bebê de até 2 anos, o obreiro ou a obreira que está ali atrás te indica. Ali atrás da galeria tem o nosso berçário, tá bom? Vamos orar agora. Aqui está o presbítero Alexandre, que vai ser o profeta de Deus para nós nessa noite. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, que necessita da tua palavra, que seja ministrada aos corações. Aqui está o teu filho, Senhor, que está se disponibilizando ao teu Espírito Santo, para ser a tua boca para nós nessa noite. Usa ele, usa com autoridade, com unção, com graça, com sabedoria, e ministra, Senhor, ao coração dele a tua palavra, para alimento e edificação e exortação da tua igreja. Senhor, nós te pedimos e te agradecemos e descansamos, Senhor, em ti, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos, amém? Uma honra para nós podermos ministrar a palavra do Senhor. E eu gostaria de meditar na palavra de Deus junto com a igreja, numa passagem encontrada no Evangelho segundo escreveu João. Nós vamos ler no capítulo 20, a partir do versículo 24. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20, a partir do versículo 24. Aleluias. A Bíblia nos diz da seguinte forma: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Queridos irmãos, a primeira coisa que eu observo nessa passagem, quando eu medito nela, é de fato a incredulidade de Tomé. Ela salta às vistas, porque ele deixou bem claro que ele não acreditaria que os seus parceiros, os seus companheiros de ministério, haviam visto o Senhor se ele não tocasse ali aonde as suas mãos foram feridas, aonde o seu lado foi ferido. Ele deixou bem claro que a única coisa que poderia provar que Cristo havia ressuscitado era se ele o visse a olhos nus. Ele deixou bem claro que nada do que ele havia ouvido, nada do que ele havia acompanhado, nada do que ele havia aprendido de Cristo, seria suficiente para convencê-lo
de que Cristo havia sido ressuscitado. A única prova que faria com que aquele homem mudasse de ideia era tocar nos ferimentos causados pela cruz do Calvário em Cristo Jesus. E essa é uma opinião que nos assusta. Por quê? Porque nós não estamos tratando aqui de uma pessoa que era alheia aos ensinamentos do Senhor Jesus. Nós não estamos tratando aqui de uma pessoa que nunca havia tido contato com Cristo. Nós não estamos tratando aqui de uma pessoa que era apenas um seguidor à distância. Não, nós estamos falando de um discípulo de Jesus Cristo. E é aí que entra a seriedade da afirmação de Tomé a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Porque quando nós olhamos para a trajetória do ministério deste homem, nós observamos que ele teve todas as provas possíveis de que Jesus era Deus, de que ele era o Filho de Deus e que ele era o Messias prometido a Israel. Entretanto, todo o seu ministério, toda a sua trajetória, todo o seu aprendizado, tudo aquilo que ele havia visto, das quais ele foi testemunha ocular, nada daquilo foi suficiente para transformar a fé de Tomé. Quando no momento em que a fé dele foi provada, para que ele determinasse ali que ele de fato acreditava que Jesus havia ressuscitado, ele falhou. Ele não acreditou. Ele abandonou tudo o que ele havia aprendido. E ali negou a ressurreição de Cristo. E isso nos assusta, por quê? Porque nós observamos aqui um aprendizado que nós podemos trazer para a nossa vida espiritual. Nem sempre nós somos aquilo que nós achamos que somos. Se nós fizermos um paralelo com a vida de Sansão, por exemplo, Sansão foi um homem escolhido por Deus. Sansão foi um homem que teve uma chamada específica de Deus para uma obra a ser realizada no meio do seu povo. Só que em dado momento, diz a Bíblia, que Sansão começou a trilhar um caminho divergente do caminho que Deus havia preparado para que ele trilhasse. E diz a Bíblia que em dado momento, Sansão começou a brincar com aquilo que ele não podia brincar. Ele começou a brincar com o seu inimigo. E Satanás havia ali preparado Dalila para ficar testando Sansão até descobrir o segredo da sua força. E ele ficava ali brincando: olha, se você fizer isso, você tira a minha força. E aí quando os soldados vinham até ele, ele ainda estava forte e vencia. E daqui a pouco ele era testado novamente, ele falava: olha, se você fizer tantas tranças, se você fizer me amarrar com tais cordas, você vai tirar a minha força. E quando os soldados vinham, ele ainda estava forte. Só que em dado momento, no meio da brincadeira de Sansão, ele acabou confessando de fato o segredo que ele tinha na sua vida espiritual. E aí foi taxada a derrota de Sansão. Sansão, em dado momento, achou que o Espírito de Deus ainda estava com ele, quando na verdade já não estava mais. Diz a Bíblia que quando ele levantou-se, ele falou: eu vou novamente vencer os meus inimigos, vou novamente ir contra os soldados e eles não vão ter poder sobre mim. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus já não repousava mais sobre ele. Mas na cabeça de Sansão
no seu entendimento, ele acreditava piamente que Deus estava ainda com ele. Por quê? Talvez pelo histórico de vida que ele tinha, pelas vitórias que ele havia recebido, por tudo aquilo que ele havia visto, por tudo aquilo que ele havia acompanhado, pelas profecias em sua vida. Mas, queridos, quando nós olhamos para a Bíblia, nós observamos que a comunhão com Deus, ela não é algo que você conquista hoje e ela está conquistada para o resto da sua vida. Todos os dias você tem que cultivar a comunhão com Deus. Eu tenho que cultivar a comunhão com Deus. A comunhão que eu cultivo hoje com Deus não é válida para amanhã. Amanhã eu terei que cultivar ela novamente, para que ela permaneça. E muitas vezes, por uma pessoa ter uma comunhão hoje, ela acredita que esta comunhão lhe garantirá a comunhão de amanhã. E então, se a pessoa fica ali naquela estática, ela acha: agora eu não preciso mais me preocupar, porque eu já tenho comunhão com Deus, então agora ela vai permanecer. Só que Deus exige de nós que nós estejamos diariamente em comunhão com Ele. E aí entra a questão de Tomé. Tomé era um homem que também tinha um histórico. Tomé também era um discípulo de Cristo. Tomé também era uma testemunha ocular daquilo que Deus havia feito no ministério de Jesus, aquilo que Jesus havia operado. Só que em dado momento, Tomé deixou de acreditar nos ensinamentos de Jesus Cristo. Só que o fato de ele ter deixado de acreditar nos ensinamentos de Cristo, não queria dizer que ele não era um discípulo. Ele ainda carregava esse título de discípulo. Talvez se você perguntasse a Tomé o que ele era, ele diria: eu sou um discípulo de Jesus Cristo. Mas esse título não garantia que Tomé tinha uma comunhão plena com Deus. Porque o fato de nós sermos membros de uma denominação evangélica, o fato de nós estarmos numa denominação cristã, o fato de nós sermos filhos, talvez, de uma pessoa que já vem na igreja evangélica há muitos anos, não nos garante comunhão com Deus. O que vai garantir a comunhão com Deus é a nossa atitude no momento em que somos provados. Porque a gente olha para a Bíblia e vê algumas pessoas que não tinham o título de discípulo, que não tinham o título de apóstolo, que não carregavam uma credencial de membro ou de obreiro, que não tinham um cargo de liderança, mas que quando foram provados, acreditaram na palavra de Jesus Cristo e foram abençoados por ela. No livro de João, nós encontramos aqui, no capítulo 6 e no capítulo 7, um outro exemplo de pessoas que eram discípulos, mas que não acreditavam. No capítulo 6, após as palavras de Cristo, dizendo que Ele era o pão da vida, a carne, e que eles deveriam comê-la, alguns discípulos disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E diz a Bíblia que alguns abandonaram. No capítulo 7, a Bíblia fala sobre a incredulidade dos irmãos de Jesus. E aí nós não estamos falando novamente de pessoas que eram alheias ao ministério de Cristo. Nós estamos falando de discípulos e nós estamos falando de irmãos. Pessoas que estão próximas, pessoas que estão no convívio, pessoas que estão vendo, pessoas que estão acompanhando, pessoas que estão vivenciando aquilo que acontece através do ministério de Cristo. Mas isso não garantiu que a fé dessas pessoas fosse firme no momento em que ela foi requerida.
Agora, se nós olharmos para outras passagens bíblicas, por exemplo, em João capítulo 4, a partir do versículo 43, nós encontramos aqui uma narrativa da cura do filho de um oficial do rei. Esse homem, ele não era um discípulo, ele não era um irmão, e ele também não era um seguidor. Afinco, a Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz que ele acompanhava o ministério, mas em dado momento, ele precisou do milagre de Jesus na sua vida, e ele foi até Jesus e disse: olha, Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus disse: vai, o teu filho vive. E aquele homem, diz a Bíblia, que ele creu na palavra de Jesus e foi. Ele não questionou, ele não perguntou: ué, mas é simples assim? Você só diz que ele está curado e eu posso ir lá que ele está curado? Ué, mas não precisa tacar uma água benta, ou então colocar um sal grosso, ou então colocar ali um galho de arruda, não precisa você ir lá fazer um ritual e alguma coisa para ele ser curado? Não. Jesus só disse: vai, o teu filho está curado. Diz a Bíblia que aquele homem simplesmente virou as costas e foi. A palavra de Cristo foi suficiente para que ele tomasse posse. Ele não perguntou: mas quem é você para falar isso? Não, quando aquele homem foi a Cristo, ele já tinha convicção: esse homem pode curar o meu filho. Este homem pode mudar o quadro da minha vida. Este homem pode transformar a minha situação. E quando Jesus disse: vai, o teu filho está curado, aquela palavra bastou para ele, ele foi e recebeu a bênção de Deus. Só que aquele homem não era um discípulo, aquele homem não era um irmão, ele era apenas um oficial do rei que havia ouvido falar de Jesus. E aí, irmãos, nós aprendemos: não interessa quantos anos você está dentro da igreja, não interessa qual é o seu cargo dentro da igreja, não interessa a sua posição social, não interessa o grau de conhecimento bíblico que você tem. Se você deixou de acreditar no milagre de Deus, você hoje precisa mudar de vida. Porque tudo que nós somos aqui dentro da igreja só vale alguma coisa quando você acredita na palavra de Jesus Cristo. Se nós fizermos esse paralelo, irmãos, nós vamos observar que muitas vezes nós nos enganamos. Um era discípulo, o outro era irmão, e esse aqui era um oficial do rei. Aí você fala: mas o oficial do rei era um homem de posição, então talvez ele tivesse acesso, talvez ele era um homem de contatos, um homem que tinha facilidade de alcançar aquilo que ele queria, então foi fácil para ele chegar a Jesus. Ele era um oficial. Se nós olharmos para a Bíblia ainda, aqui no livro de Lucas, capítulo 24, nós encontramos outro exemplo de pessoas que eram discípulos, mas que estavam confusos acerca da ressurreição de Cristo. Os discípulos no caminho de Emaús. Olha o título da passagem: os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam ali trilhando, falando acerca das coisas que havia acontecido, e de repente, Jesus veio até eles, mas eles não reconheceram o mestre. O mestre veio e começou a conversar com eles, a dialogar. Sobre o que vocês estão falando? Ah, você é estrangeiro aqui porque você não ouviu falar de Jesus, o Nazareno lá, o profeta, o Filho de Deus lá, que havia
que morreu e que havia de ressuscitar, e já é o terceiro dia, e nós não sabemos o que aconteceu, e nós não sabemos o que fazer, porque até agora nós não ouvimos notícia, não sabemos o que está acontecendo, e começaram a conversar com ele. Diz a Bíblia que Jesus então pegou lá do início da história e começou a falar acerca da própria vida, das promessas, das profecias, e de tudo aquilo que a Bíblia havia falado. Era como se Jesus estivesse dizendo para eles: olha só, vocês esqueceram do que Moisés falou, vocês esqueceram do que Isaías falou, vocês esqueceram do que Ezequiel falou, vocês esqueceram do que Oséias falou. E diz a Bíblia que em dado momento eles perceberam e falaram assim: mas o nosso coração está começando a arder quando esse homem fala. Esse homem fala e as coisas parecem que se esclarecem. E chegou a tal ponto que quando chegou lá no destino deles, diz a Bíblia que eles falaram: Senhor, fica conosco, já é tarde, fica mais conosco. E diz a Bíblia que Jesus foi com eles, e que em dado momento ali, quando eles estavam assentados à mesa, ele se revelou, e ele disse: nós percebemos que quando ele falava, o nosso coração ardia. Eram discípulos, queridos, que estavam confusos. Agora, nós olhamos um pouco mais atrás, e nós vemos um outro exemplo agora, de uma pessoa que não era discípulo, que está registrado em Lucas capítulo 21, que é a oferta da viúva pobre. Diz a Bíblia que as pessoas foram ali e depositavam as suas ofertas. E aquela mulher foi lá e depositou a oferta dela. E aí Jesus falou: olha só, a oferta dessa mulher foi a maior oferta depositada aqui hoje. E talvez algumas pessoas não entenderam aquilo, porque falaram: olha, mas tem gente aqui que é rica, tem gente aqui que é abastada, tem gente aqui que tem condições financeiras muito boas, e deram ofertas muito maiores. Mas Jesus disse: essas pessoas deram do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Eu me lembro de uma história que eu li num livro, que aconteceu uma história semelhante a essa, que em uma determinada igreja estava se recolhendo ofertas, e as pessoas estavam ali depositando as suas ofertas, e de repente chegou uma irmã considerada a mais pobre da igreja, e ela depositou ali uma oferta substancial. E quando ela depositou, algumas pessoas se assustaram, até mesmo o líder da igreja se assustou, e falou assim: como que essa mulher conseguiu dar essa oferta? Todos nós conhecemos a situação dela. E no livro dizia que aquela mulher foi indagada pelo líder daquela igreja, e dizendo: como que a senhora conseguiu dar esta oferta de tal tamanho, sendo que a senhora não tem condições financeiras? Aquela mulher então virou para aquele líder e disse para ele: eu não tinha nada para dar, então eu fui ao mercado de escravos, me vendi como escrava, e o dinheiro que eu ganhei me vendendo como escrava, dei de oferta aqui na casa do Senhor. A fé, queridos, ela é uma atitude. Quando eu digo que eu tenho fé, quando você diz que você tem fé, você está dizendo: eu tenho atitude. Se você fala assim: eu sou um homem de fé, ou você diz: eu sou uma mulher de fé, mas você não toma uma atitude, você não tem uma fé verdadeira. Eu sinto lhe comunicar, mas a sua fé não é genuína. Se nós olharmos para a Bíblia ainda, nós vamos encontrar o caso da mulher do fluxo de sangue, aonde a Bíblia diz que aquela mulher que era portadora de uma doença que
fazia com que as pessoas se afastassem dela, fazia com que a discriminação fosse uma realidade no seu dia a dia. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Eu não sei dizer como aquela mulher ouviu falar de Jesus, mas ela ouviu. A mulher, ela ouviu falar que Jesus podia curar os enfermos, que ele tinha poder para repreender as enfermidades. E diz a Bíblia que um dia Jesus, passando lá pela cidade dela, ela se preparou e foi até Cristo. Mas a fé daquela mulher era uma coisa tão espetacular, tão grande, que diz a Bíblia que quando ela viu a multidão e viu Jesus, ela pensou com ela: eu não preciso falar com ele, eu não preciso contar para ele o meu problema, eu não preciso expressar para ele os meus sentimentos de frustração que eu tenho vivido por causa dessa doença. Eu não tenho que contar para ele quantas vezes eu fui ao médico e o médico não conseguiu resolver. Eu só preciso tocar na pontinha dos vestidos dele. Se eu tocar na ponta, lá na pontinha, ele não precisa nem me ver, ele não precisa nem me enxergar. Se eu chegar lá e tocar, eu sei, eu tenho certeza, eu acredito, eu tomo posse, eu serei curada. E diz a Bíblia que aquela mulher foi, enfrentou a multidão, enfrentou o preconceito, enfrentou a discriminação, enfrentou todas as barreiras, até os próprios discípulos de Jesus, que estavam ali cercando, tentando impedir que as pessoas ali apertassem o mestre. E diz a Bíblia que ela chegou lá escondidinha e tocou, e quando ela tocou, a enfermidade foi repreendida. E quando ela tocou, Jesus parou no meio daquela multidão enorme e falou assim: saiu virtude de mim, saiu virtude de mim. Nesta noite, irmãos, a virtude de Deus, a virtude de Cristo está nesta igreja. A virtude está próxima a mim, próxima a você. E a única coisa que Deus espera de mim e de você é que você acredite. Talvez a sua vitória ainda não chegou, porque ao invés de você acreditar, você só murmurou, você só se lamentou. Igual aquele homem que estava lá à beira lá do tanque lá, quando chegaram para ele e falaram: você quer ser curado? Ele: mas eu estou aqui há não sei quantos anos, e ninguém me ajuda, ninguém me empurra na água, ninguém me leva lá para ser curado. Talvez você esteja assim, querido. A bênção de Deus está na sua beira, e ao invés de você tomar posse, você fica reclamando. E o que Deus está te dizendo nesta noite é: fecha a tua boca e toma posse daquilo que eu te entreguei. Tomé era um discípulo, e talvez o título dele enganou ele. Talvez o seu título de cristão, o seu título de crente, de membro da Assembleia de Deus, esteja te enganando. E nessa noite o que Deus está querendo que você faça é: abandone o seu ego, o seu orgulho, e acredite no milagre. Irmãos, a bênção de Deus não é porque merecemos, é porque Ele é misericordioso. Mas eu sou de oração, eu sou de jejum, eu vou no monte 5 vezes por semana, eu oro 4 horas por dia. Tem gente que fica contabilizando o que faz. Tem gente que fica contabilizando, quase tem uma cadernetinha. Quando vai orar: Senhor, orei já 32 horas, essa semana, o Senhor se vira aí para me abençoar. Eu já ouvi alguns pregadores dizer que Deus pode ser encostado na parede. Deus na mão de algumas pessoas vira um brinquedo.
contrário, queridos, ele é digno de ser reverenciado. Ele é digno de ser glorificado. E você faz isso por quê? Porque ele te abençoa? Não, é porque ele é simplesmente Deus. Essas pessoas que eu narrei aqui, que eu dei o exemplo aqui, elas não acreditavam nele apenas porque eles ouviram, porque eles eram conhecedores profundos da teologia cristã, ou porque eles já tinham tido contato, ou visualizado os milagres. Não, quando eles ouviram, eles acreditaram em seu coração. Eles disseram: esse homem, ele não é um homem comum, ele não é um homem qualquer, ele é o Cristo vivo, aquele que foi prometido. Um outro personagem da Bíblia que eu observo é Pedro. Pedro é um outro grande exemplo daquela pessoa que está enganada a seu próprio respeito. Quando Jesus disse que ia ser crucificado, e aí os fatos foram se desenrolando, Pedro garantiu a Cristo: Senhor, eu estou com o Senhor em qualquer situação. Aonde o Senhor for, eu estou com o Senhor. Se o Senhor for perseguido, eu estou junto. Se o Senhor for apedrejado, eu estou junto. O que ele queria dizer era: de todos que estão aqui, o Senhor pode não contar com o resto, mas comigo o Senhor pode contar. E isso era até uma característica do temperamento de Pedro, porque de acordo com alguns estudos, Pedro era um homem sanguíneo. E uma característica da pessoa sanguínea, ela ser explosiva, ela ser eufórica. Quando as coisas começam a acontecer, ela é a primeira pessoa a se apresentar. Mas na hora que é para executar, aí essa pessoa, ela se afasta. Quem vê um sanguíneo falando, acredita nele piamente, porque ele tem um poder de persuasão muito grande. Ele tem um poder de argumentação muito grande. E Pedro era um homem sanguíneo. Então quando Jesus disse, ele falou: que é isso? O senhor pode ficar tranquilo, estou junto com o senhor. Como dizem algumas pessoas, estou com o senhor e não abro. Mas Jesus, irmãos, é aquele que conhece o nosso coração. É aquele que conhece o interior. É aquele cuja palavra penetra na divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas, e é capaz de discernir todos os teus pensamentos. Então não nos engana. Eu posso me enganar, você pode se enganar, mas quando você chegar diante de Cristo, Ele vai colocar um espelho diante de você, um espelho diante de mim, e vai apontar e dizer: olha, você é esse aí de verdade. Foi o que aconteceu com Pedro. Quando Jesus estava sendo levado, Pedro arrancou a espada, cortou a orelha de pessoas, fez um alvoroço. Mas quando alguém chegou até ele na pior situação de Cristo ali, quando ele estava sendo já levado para julgamento, e perguntou para ele: olha, eu acho que eu vi você junto com os seguidores dele. Aliás, eu acho não, eu tenho certeza, você é um dos discípulos dele. Pedro, sem pestanejar, irmãos, um discípulo de Cristo, um dos mais chegados, falou em alto e bom som: eu não conheço esse homem. Se existisse uma escala de grau de traição, qual seria a posição de Pedro nessa escala, nessa hora? Eu lhe pergunto. Imagina você
sendo julgado injustamente, passando a pior situação da tua vida, e um amigo seu chegado virá na sua presença e falar assim: eu não conheço ele, eu não sei quem ele é. Se coloca nessa posição. Mas aí eu volto a dizer, Jesus conhecia ele, e Jesus havia avisado ele: antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes você vai me negar. 3 vezes. Só que Jesus não estava falando isso apontando para a derrota, para a falha de Pedro. O que Jesus estava dizendo era: quando o galo cantar, você vai ter me negado 3 vezes. E quando isso acontecer, eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Porque Cristo, na verdade, estava revelando a Pedro quem ele era de fato. Ele estava dizendo: você, Pedro, não é tudo isso que você imagina que é. E eu vou te mostrar que você não é tudo isso que você acha que é. E diz a Bíblia que quando isso aconteceu, e o galo cantou, e Pedro trocou olhares com Jesus, diz a Bíblia que ele chorou amargamente. E aquele choro dele, sabe o que ele estava dizendo? Realmente, o que Cristo me disse era verdade. Eu estava enganado. Eu pensava que eu era um homem fiel, mas não era. Eu pensava que eu era um grande discípulo, mas eu não era. Eu pensava que eu era um grande cristão, mas eu não era. E diz a Bíblia que ele chorou, e não foi só remorso, foi um arrependimento real. E quando isso aconteceu, queridos, a vida de Pedro mudou até o dia da sua morte. São paralelos de vidas de pessoas que nós encontramos na Bíblia, que nos mostram que a única forma de nós alcançarmos o favor de Deus é estarmos na total dependência dEle. Quando você achar que você está forte, é aí que você está fraco. E quando você achar que você está fraco, é aí que você está forte. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Talvez Satanás olhou para você hoje e falou assim: ele é tão fraquinho, ela é tão fraquinha, vai ser fácil derrubar, vai ser fácil destruir, eu vou acabar com a família dele, eu vou acabar com a família dela. Só que Cristo está dizendo para você hoje: o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha vitória está garantida, porque você é fraco, mas eu sou forte e estou presente na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. Essa noite, talvez você receba de Deus uma revelação de quem de fato você é. E eu garanto a você, se isso acontecer, maravilhas acontecerão na sua vida. Milagres serão operados na sua vida. Aquilo que você sempre aguardou de Deus, pode vir à tona hoje, por causa da sua atitude, por causa do seu entendimento da palavra de Deus hoje. Eu quero te convidar a te colocar de pé. Aleluias. Eu estou sentindo a presença de Deus muito poderosamente aqui nessa noite. E eu tenho plena convicção de que essa palavra foi ao encontro do seu coração. E eu sei que hoje Deus está operando um milagre na sua vida. Aleluia.
Eu gostaria de orar por aquelas pessoas que ainda não aceitaram a Cristo, que ainda não reconheceram Cristo como seu Salvador. Se houver uma pessoa aqui nessa noite que quer tomar uma decisão de assumir um compromisso com Deus, eu quero te convidar, vem aqui à frente hoje, nós vamos orar por você. Aleluia. Aleluia. Eu quero convidar você a vir à frente. Aleluia. Se eu apenas te Glória a Deus. tocar, um milagre viverei em minha vida. Você ouviu a palavra de Deus. Minha fé vai me levar onde o impossível E até hoje o inimigo pode conseguiu se turvar a sua visão. Mas o Espírito de Deus hoje está fazendo cair as escamas que estavam nos seus olhos. E você precisa tomar essa decisão e assumir o compromisso. E eu quero te convidar a vir aqui na frente. Nós temos uma pessoa aqui. Se houver mais alguém, vem à frente. Eu quero orar por você. Aleluia. Tem mais alguém? Aleluia. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei Louvado seja o nome do Senhor. curado. O Espírito de Deus falou com você nessa noite. É só uma atitude. É o que basta. Deus não espera de você as maiores coisas. Não. É uma atitude. É apenas um passo. Se você der esse passo, o resto é com Deus. O resto é com Ele. Ele se responsabiliza. Ele assume. Aleluia. Eu sei, serei sarado. Glória a Deus. Aleluias. Tem mais alguém? Se tiver, nós vamos orar por esse irmão que veio à frente. E eu quero que você, no seu lugar, coloque a mão no seu coração, que eu vou orar por você também. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que Deus falou com você através dessa palavra. E hoje é o dia que Deus preparou para mudar o quadro da sua vida, para você deixar de ser quem você acha que é, para ser aquele que Deus quer que você seja. O Espírito de Deus falou claramente comigo, que há pessoas aqui hoje, que vão sofrer essa transformação, e que a sua vida vai mudar a partir de hoje, no sentido espiritual. A sua atitude será outra, eu creio nisso. E a tua vitória depende disso. A vitória que você espera de Deus depende disso, da sua mudança de atitude. E eu acredito piamente que hoje isso acontecerá. Amém? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nessa hora estamos na tua presença, Senhor. Diante de ti nos colocamos com o coração aberto, com o coração, Senhor, pronto a receber, ó Deus, a tua vontade. Esta noite, Pai, nos colocamos diante de ti com sinceridade, debaixo da autoridade do nome de Jesus Cristo. O teu Espírito paira sobre as nossas vidas hoje. O teu Espírito nos alegra, o teu Espírito nos constrange, ó Deus, hoje a nos rendermos a ti. E nessa hora, em nome de Jesus, ó Pai, mediante a atitude do teu povo nesta noite, nós te pedimos, opera um milagre nas nossas vidas. Em nome de Jesus agora, ó Deus, a este jovem que aqui está na frente, se rendendo ao Senhor, nós apresentamos a sua vida nas tuas mãos, ó Deus.
e acreditamos no milagre, acreditamos, ó Deus, na transformação, acreditamos na cura, acreditamos, ó Deus, na operação de maravilhas, ó Pai, na vida deste jovem. Em nome de Jesus agora, eu declaro, Senhor, na autoridade do Teu nome, que a Tua igreja hoje receba mais uma vitória da Tua parte, para a glória e para a honra do Teu nome poderoso e santo. Amém? Que Deus possa vos abençoar em nome de Jesus. Quem tem glória para dar ao Senhor aí, glorifique a Ele. Quem pode aplaudir a esse Deus, aplauda Ele com alegria. Queridos, a palavra falou muito conosco nesta noite.